Apresentamos Opinião Espírita segundo Emmanuel, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje de Opinião Espírita segundo. E hoje nós vamos trabalhar um dos arautos do Evangelho de Jesus, que é o nosso prezado Emmanuel. Emmanuel, como todos sabemos, ele traz uma proposta bem interessante dentro do movimento espírita, que é o de analisar o Evangelho, de estudar o Evangelho conosco, facilitar o entendimento do Evangelho por todos nós. Então, ele trouxe bastante conteúdos, através do Chico Xavier, para que a gente possa dar uma aprofundada no Evangelho. Mas hoje nós vamos estudar um livro dele chamado Pensamento e Vida, que muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas já sabem. Mas nós vamos estudar hoje dois capítulos, o 12 e o 13, onde ele vai falar sobre família e filhos. O nosso tempo atual está muito ligado a essas necessidades de entender sobre família. Existem propostas, de acabar com a família, que a família não é assim tão importante, ou que os filhos podem fazer o que bem entendem desde ter idade, inclusive trabalhando suas sexualidades ainda criança, o que é uma coisa muito perigosa, muito complicada, porque nós temos que respeitar tanto a família quanto os filhos. E Emmanuel, então, ele vai trabalhar exatamente isso. É essa questão de trazermos para nosso entendimento a importância da família e dos filhos quando eles aqui chegarem. Eu gostaria de pedir a você, que esteja conosco neste estudo com bastante atenção, porque Emmanuel é muito profundo e a gente tem que estar bem atento ao que ele vai dizer, ao que ele propõe. Então, nós estamos pedindo a Deus que nos ajude, que nos promova cada vez mais enquanto filhos de Deus, que estamos aí nesse processo evolutivo. E é um processo bonito, sabe, meus amigos, minhas amigas? Quando se estuda história, quando se estuda antropologia, a gente vai observar que foi muito bonito o que nós já fizemos até aqui. Muito lindo. Que nós estamos nos construindo. Erramos muito, nós erramos. Muitas vezes porque não sabíamos que estávamos errando, e outras vezes porque acompanhamos mentes, que também estavam meio rebeldes, e a gente entrou nessa fase da rebeldia. Agora, com a doutrina espírita, nós estamos revendo nossas posições, revendo as nossas atitudes, revendo os nossos atos. E, com isso, nós estamos melhorando. Que aquele que estuda o Espiritismo, pratica o que estuda, com certeza, ele está buscando um avanço bem superior na sua passagem aqui no mundo físico, nessa encarnação. E, com certeza, que essa encarnação vai repercutir enormemente em outras futuras. Então, vamos estudar, sabe, meus amigos, minhas amigas, vamos aproveitar que nós temos em mãos esse material tão valioso, tão extraordinário, que é a literatura espírita, e também os centros espíritas, que nos oferecem uma guarida, que nos oferece um local para estarmos, para conversarmos, para dialogarmos, para ampliar conhecimentos. Isto é um projeto bem elaborado pela espiritualidade e que chegou até nós. Vamos dar força a tudo isso. Vamos dar força ao movimento espírita, vamos dar força às nossas individualidades, para que cada vez mais a gente esteja próximo ou próximos
da vontade divina em nós. Então, é assim que nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, buscando, né, essa orientação fantástica de Emmanuel, né? Então, a nossa opinião espírita hoje é segundo Emmanuel, que é o arauto do Evangelho. Aqui está uma proposta nossa, o arauto do Evangelho. Eu acredito que você também deve pensar assim, ou com certeza está pensando assim, porque ele é um arauto do Evangelho, né? Emmanuel, com a sua postura, né, de um ex-senador romano e de clérigo, né, que atuou com muita força onde esteve, então agora ele vai atuar com a mesma força, nos informando sobre o Pensamento e Vida, né, que está aqui, olha, livro Pensamento e Vida, nos capítulos 12 e 13. Então, vamos lá. Ele vai falar sobre família, né, que nós tínhamos conversado a respeito. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Olha, então, a família, ela coloca a família como um centro, né, de reflexos, ou seja, nós estamos refletindo em torno da família. A família que eu estou nela, eu tenho que ter por ela uma atenção e uma gratidão. Vejam vocês que quando nós chegamos aqui no plano físico para essa encarnação, nós fomos acolhidos por um pai, por uma mãe, ou por outra pessoa que ajudou, e nós, então, começamos a crescer, começamos a evoluir fisicamente e nos adaptando a nova conjunto de coisas que essa geração nos trouxe. Na outra encarnação, o mundo era bem diferente do que é hoje, muito diferente. Então, quando nós retornamos aqui nessa encarnação, nós tivemos que nos adaptar ao presente. E quem nos iniciou nessa adaptação foi a nossa família, né? Foi a nossa família. Lembra aquele dia que a gente fez um aniversário, né? E que a família se reuniu, cantou parabéns para a gente, que isso está marcado indelevelmente em nossos inconscientes? Aquele momento prazeroso, onde reuni minha família, meus amigos. Então, a família é isso. E ela traz reflexos agradáveis ou desagradáveis, né? Quando são reflexos desagradáveis, vem lá do pretérito. Foi quando a gente não soube trabalhar bem esse contexto familiar, e aí viemos agora nessa proposta de uma solução para os danos anteriores causados. Então, essa família é como se fosse, vamos imaginar que nós estivéssemos num campo aberto. Estávamos ali meio perdidos, né? E, de repente, tem uma casa, tem uma tenda, alguma coisa assim. E a gente é acolhido naquela tenda. Então, você chega lá, você encontra outros seres, né, que te acolhem, que te dão força, que te ajudam, que te alimentam, que te aquecem. Então, a família é isso. O que seria de nós se ela não existisse? Imagina você, nós renasceríamos feito aqueles perdidos naquele campo aberto, onde não teríamos um acolhimento, não teríamos um aconchego, não teríamos nada. Graças ao Pai que criou essa estrutura familiar, nós chegamos e temos onde morar. Às vezes eu fico vendo, sabe, meus amigos, isso aqui é muito triste que eu vou falar para vocês. Às vezes eu fico vendo políticos ou filósofos, ou quem quer que seja, falando que a família não é importante. Mas eu fico pensando, será que essas criaturas pararam para pensar que, quando eles reencarnaram, teve uma família que os acolheu? Porque se nós estaríamos perdidos naquele campo indefinido, né?
E agora que estão acolhidos, que estão cada vez mais próximos uns dos outros, ali, aquele contexto familiar, ele fala que não precisa mais de família. Que família é uma coisa desnecessária, sabe? Olha, impressionante isso. Nós temos que analisar e saber quem que nós ouvimos. Para quem eu ponho o meu ouvido à disposição. Porque, infelizmente, sabe, meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo uma fase de muitas ideias contraditórias ao verdadeiro, aquilo que é justo e que é lógico. Cuidemos, eu digo isso para você de coração. A família é o centro dos nossos reflexos, como nos diz Emmanuel, né? Então, vamos continuar aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando um clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Por exemplo, um espírito muito evoluído vai renascer e renasce numa família de pessoas bem abaixo dos seus conhecimentos, dos seus entendimentos, das suas propostas. E ele, então, vai aceitar aquele aconchego, aquela família, e vai, dali a pouco, trilhar o seu caminho. A gente vê isso muito nesses grandes espíritos que passaram por aqui. Às vezes nasciam de pessoas tão simples, né? Às vezes até que tentavam perturbar seus caminhos, mas eles foram firmes. Então, nasceram naquela família, mas eles criam o clima mental que lhes compete. Então, nós temos que observar muito na nossa família essas pessoas. Existe uma pessoa assim na minha família? Uma pessoa diferenciada, eu estou falando diferenciado para o bem, tá, gente? Então, não estamos aqui buscando aventureiros. Não, isso é outra história. Nós estamos buscando esses espíritos que se proclamam, né? Se autoproclamam do bem, pelas suas ações, pelas suas escolhas. E será que eu estou atrapalhando essa pessoa? Né? Às vezes a pessoa nasce com uma proposta, né? E eu estou querendo impor a ele a minha proposta. Não, não devemos fazer isso. A melhor maneira é analisarmos os nossos familiares. Quem é quem e quem gosta de quê? Para que a gente possa fazer uma análise e ser parceiro da vida na ajuda àquele que está chegando. Então, Emmanuel, na sua opinião espírita, né, ele vai dizer isso aqui. Nascem espíritos pioneiros da evolução, que, trazidos ao ambiente comum, superam esse ambiente de imediato, que criam o seu clima mental. Isso é fantástico de sabermos. Então, vamos observar os nossos familiares. Dentro do nosso cômputo familiar, você identifica alguém assim? Se você identifica, o que você faz para ajudar essa pessoa? Para dar força para essa pessoa caminhar no campo do que ele necessita. Então, nós somos singulares com Deus, não é? E cada um vai seguir o seu rumo naquela encarnação, muito embora estejamos no núcleo familiar. Então, eu preciso saber isso, a família e os seus membros e o núcleo familiar. Como é que eu estou nisso tudo? Né? Joana de Ângeles fala da constelação familiar, outros historiadores e também outros psicólogos falam muito em constelação familiar. Então, como é que eu constelo na minha família? Como é que o meu irmão, meu tio, meu avô, enfim, constelam naquela família? Se a proposta deles forem melhores que as minhas, sempre falando em níveis superiores, não quer dizer só de busca da espiritualidade, mas também de busca da ciência, da filosofia, de busca de um compromisso social bem grande, bem alargado, né? Por exemplo, na área da educação, que coisa linda, né? Que é a educação. Então, nós temos que dar para essa pessoa o nosso contributo, que é o entendimento da sua proposta e aquilo que eu posso contribuir dentro da proposta que ele traz. E ainda aprender com ele. Né? Você tem um mestre dentro da sua família que vai te ajudar, você tem uma mestra que vai te orientar. É hora de aproveitarmos isso, não é, meu irmão e minha irmã? Então, cada criatura, segundo Emmanuel, está provisoriamente ajustada
ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Nossa, que lindo, né? Então, cada criatura está ajustada ao seu raio de ação, aquilo que emana do seu coração, porque tudo parte do coração, né? A sua boca fala que está cheio o seu coração, como diz Jesus. Então, esse raio de ação está partindo do coração, que está refletindo toda a gama de conhecimentos adquiridos nas encarnações passadas, nas experiências vividas antes, ou no plano físico ou no plano espiritual. Então, quando nós chegamos aqui para a reencarnação, nós trazemos muitas propostas. Estas propostas que nós trazemos, esse conhecimento, essa inteligência que nós temos, ela vai se adaptando ao tempo atual e à família, à cultura familiar na qual estou inserido. E, posteriormente, na cultura social. Então, veja você que cada criatura, quanto que ela tem que fazer, sabe? Então, nada é por acaso. Então, não é por acaso que a criança, no seu aniversário, ela tem lá uma festa, né? O bolo, parabéns, os doces, toda aquela estrutura de uma festa infantil. Para quê? Exatamente para fazer a sociabilização deste espírito no contexto atual da encarnação dele. Então, há pessoas que nascem em grandes cidades, há pessoas que nascem em médias cidades, outras em pequenas cidades, e cada um desse contexto vai dar para ele o campo próprio propício para ele realizar a tarefa que precisa realizar. Vamos pensar sempre assim. Cada um de nós, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, eu trago a proposta e, dentro do cômputo familiar, social, eu vou expandir isso aí. Sabe? Às vezes a gente vê crianças que gostam muito de leituras, né? E eu tive livraria, eu vi isso lá. Crianças que chegavam lá procurando livros, queriam, se interessavam, e às vezes os pais dizendo assim, vamos embora, vamos pegar uma coisa mais séria. Ou seja, não é triste isso? Então, vamos ver o que a minha criança quer, como é que o meu adolescente está vivendo, o que ele pretende, qual a proposta dele, né? Vamos ver o que eu posso encaminhar essas criaturas, porque elas vão expandir seus reflexos. Se ela trouxer reflexo negativo, ela vai expandir esse reflexo negativo, se eu não ajudá-la, né? Se não dar para ela orientações necessárias. Então, se eu percebo que na minha família tem alguém assim, compete a cada um dar uma ajuda, orientar, sabe? Dar uma saída, vamos aí sair, vamos almoçar, vamos jantar, vamos numa sorveteria e vamos conversar. Agora, eu quero deixar aqui uma coisa que é muito importante, que eu já vi isso muitas vezes. Pais que levam os filhos, às vezes são pais, ou estão separados ou não, mas eles vão sair para almoçar ou para uma lanchonete, chegando lá, eles pegam a bebida alcoólica para eles e pegam um suco para a criança. Qual a validade disso? Zero. Zero. Sabe por quê? Porque quando está se usando algo que é de uma fermentação muito forte e cria um campo frequencial muito próprio do álcool, a criança está tomando suco, mas ela está próxima desse campo frequencial do álcool. Então, não adianta ele tomar o suco, mas a mente dele pode estar envolvida pelo campo do álcool. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai sair com uma criança para qualquer uma desses festejos ou um momento assim, não use álcool perto da criança, não fume perto da criança. A criança merece o nosso respeito, nosso grande respeito. Eu tive um amigo, hoje já desencarnado, que ele tinha uma banca de revistas aqui bem no centro da cidade que eu moro. E ele colocava lá, né? Ele começou a não vender muito, começou a baixar a venda dele. E eu comecei a perceber que ele estava expondo as revistas, essas revistas, né, muito ligadas, né, ao homem, à mulher,
com fotos muito aviltantes, né? Com nudez, ele colocava aquilo muito exposto. E eu cheguei para ele um dia e falei, meu irmão, você não acha que você está prejudicando crianças que passam aqui? Você está no centro da cidade, passa muita criança que vem do colégio aqui, vendo essa coisa exposta. Ele falou comigo assim, pois é, mas eu expus isso para ver se chamo os clientes para comprar isso. Não faça isso não, falei com ele. Não faça isso não. Uma criança que passa aqui, que às vezes tinha um texto lá, uma chamada, uma manchete. Eu falei, uma criança que passa aqui, você está despertando uma curiosidade nessa criança fora do tempo. Aí ele tirou, né? Ele atendeu, as vendas deles aumentou muito. Elas aumentaram, né? Muito, e ele ficou muito feliz. Então, meu irmão, minha irmã, seja exemplo. Seja um exemplo. Por quê? Cada um traz, né, dentro do seu raio de ação, os reflexos que lhe dizem respeito. Vamos ver essa opinião e atender essa opinião do Emmanuel. Ele vai continuar. Olha, o homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial, sem que assimile as experiências de que carece, até que a soma das suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Então, a pessoa, o espírito primitivo, ele vai devagarzinho saindo da taba para o civilizado, né? Para a ação do civilizado. E quando ele chega lá no civilizado, relativamente civilizado, ele vai demorar muito tempo buscando experiências para que ele possa, né, modificar suas realizações. Ou seja, é um trânsito, sabe? Isso que Emmanuel está nos colocando é um trânsito que nós temos que saber e nós temos que colaborar para que esse trânsito seja positivo. Então, se eu tenho na minha família muitas pessoas ou poucas pessoas, não importa, elas estão nesse trânsito. Estão saindo lá, né, desse homem civilizado para um homem mais espiritualizado. Então, aí que está a importância. Então, se eu tenho na minha família uma criatura com tendências ainda ao primitivismo, que isso pode acontecer, não é nada demais, né? Isso pode acontecer. Você vê pessoas ainda muito ligadas aos batuques, à pouca roupa, né? Tem espíritos que não suportam muita roupa, porque lá de onde ele estava vindo, lá é menos, a roupa é menor, então ele quer viver daquele jeito, achando que pode viver ainda assim. Muito ligado aos batuques, aquelas coisas, né? Aquelas danças meio que ritmadas, né? Sem uma proposta de harmonização mental melhor. E aí, essa pessoa está em trânsito. Eu tenho que entender isso. Ou então vem um pouco civilizado, que ainda joga papel no chão, na rua, sabe, que dá gritos, que sai fazendo barulho na rua, sabe? São pessoas que estão nesse trânsito. E nós temos muitos desses exemplos. Então, é preciso que a gente detecte isso na minha família. Olha, eu tenho aqui na minha família uma pessoa assim. Ela está passando por esse trânsito. Então, como eu devo agir com essa pessoa? Pelo meu exemplo. Não preciso falar com essa pessoa, mas pelo meu exemplo. A melhor maneira de você educar alguém é o bom exemplo. Agora, se eu entrar naquele mesmo campo que essa pessoa está atuando, eu também estou nesse trânsito terrível. E vamos entender que a espiritualidade, para ela ajustar um espírito, muitas vezes ela coloca esse espírito numa família um pouco mais avançada. Isso está no Livro dos Espíritos. Que os espíritos mais atrasados podem renascer numa família mais avançada para que essa família os ajude a construir. Vejam que interessante. Então, como que eu estou agindo em relação àqueles que estão ao meu lado? Né? Por isso que essa proposta do Emmanuel tem que ser muito bem analisada, né? Porque essas pessoas carecem, né, de experiências maiores, que some as suas aquisições, né, para diferentes realizações. Veja como é que a família é algo muito
muito maior do que a gente possa imaginar? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, né? Então, ele vai dizer, é assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Bom, aí é no conjunto normal da família. Então, esses espíritos se reúnem novamente. Não sei se vocês já leram o livro Ave Cristo, do Emmanuel também, né? Que lá no princípio do livro tem uma reunião de uma família que foi aqui na Terra, né? E eles estavam montando uma nova encarnação. Eles estavam ali analisando seus erros, seus acertos, e para uma nova existência física a que eles teriam que vivenciar. Então, eles estavam montando as propostas para a nova encarnação. Então, esse grupo consanguíneo, tá, vai ao encontro desses laços que entreteceu para si próprio. Por isso, meus amigos e minhas amigas, que muitos problemas acontecem nas famílias. Sabe? Por quê? Porque essas pessoas que retornam no núcleo familiar, quase sempre estiveram juntos lá no passado. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer da família espiritual e da família carnal. Então, a família espiritual é muito grande. E que essa família espiritual ela se agrupa em contingentes de espíritos que vão reencarnar juntos. Esse processo da reencarnação e desse conjunto de famílias, pequenos núcleos de um grande núcleo espiritual, isso acontece para que a gente evolua o mais rapidamente possível. Evoluir sozinho é muito complicado, a gente não teria condições. Por quê? Porque eu preciso do conhecimento do outro, eu preciso do acolhimento do outro, do aconchego, e principalmente eu preciso da frequência do outro. Numa casa que moram 4, 5 pessoas, essa casa tem cada um tem a sua frequência. E essas frequências, elas criam uma síntese. E essa síntese alimenta a própria família, porque é o cadinho de cada um, né? É como se eu fosse arrumar a casa e cada um pegasse um quarto para arrumar, uma cozinha, uma sala, e todo mundo trabalha. Quando termina essa arrumação, a gente cria uma sequência de frequencial, que é a frequência da comunidade familiar trabalhando a limpeza do ambiente. Então, na nossa família, principalmente dentro das nossas casas, nós vamos encontrar essas sínteses o tempo, nós vamos fazer essa síntese o tempo todo. Agora, imagina se eu estou brigando na minha família, se eu estou naquele processo, né, de não justaposição com o outro. Olha o ambiente que eu crio na minha casa. Um ambiente terrível. E aí, por que a espiritualidade permite, por que Jesus permite que esses espíritos antagônicos estejam na mesma casa? Muito simples para a gente entender. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês de uma maneira bem, bem tranquila. Olha só. Então, nós temos aqui 2 espíritos que são amigos e 2 que não são amigos. Então, estão na mesma casa. Eles criam uma frequência. Essa frequência não é muito agradável. O que então, esses familiares devem pensar? Olha, a nossa frequência familiar ela não está muito ligada, não está dando para a gente uma tranquilidade, não está dando uma paz, não está dando uma harmonia. Então, o que nós temos que fazer? Harmonizar isso. Às vezes, eles fazem o contrário. Eles soltam, eles saem, fogem, sabe? Fazem aquela fuga espetacular para lugar nenhum, porque não vão ser felizes. Porque o ambiente que eles precisam é aquele que ele deixou, o ambiente daquela família. Então, aquela síntese que não está agradando, por quê? Porque eles não estão colaborando para que a síntese seja melhor. Então, eu tenho que fazer da minha parte. Se todos os 4 fizerem da parte dele, a síntese fica melhor. E aí, o que eu vou acontecer? Nossa, estou feliz na minha casa. Está tudo muito bom aqui.
Eu sei que eu tenho meus erros, que a Maria tem um delas, o José tem, e todo mundo tem, mas nós estamos conseguindo entrar num acordo para crescermos juntos. Eu respeito todos eles, né? Porque Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então, eu vou amar aqueles que estão comigo, esse amor está muito linkado ao respeito, né? Para a gente chegar ao amor, nós temos que caminhar pelo respeito, senão eu não vou poder. Eu tenho uma pessoa na minha casa que eu não respeito, que eu não protejo, que eu não admiro. Como é que fica isso? Né? Fica terrível. Então, o importante é que em toda relação, né, nós tenhamos esses 3 quesitos: respeito, proteção e admiração. Porque todo mundo tem uma coisa que eu admiro. Todo mundo, já perceberam? Sempre tem. A gente tem uma coisa que fala, nossa, eu admiro isso daquela pessoa. Ah, quem dera que ela fizesse só assim. Não, ela não vai fazer assim enquanto eu ficar prendendo essa pessoa nas minhas intemperanças também. Então, essa síntese, essa beleza, né? Essa proteção, eu te protejo. Você está aqui comigo, eu estou te protegendo, eu estou te admirando, eu estou te respeitando, porque você é um ser filho ou filha de Deus, que merece, que necessita desse respeito para os teus avanços. Muito interessante, minha gente. Pensemos assim para que a gente possa apropriar de maiores valores dentro da nossa encarnação. Então, ele vai dizer, olha, é assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Então, aquele que faz alguma coisa que eu não gosto, provavelmente fui eu que criou aquilo nele em algum momento. Ele tem um hábito, ele tem um comportamento, ele tem um jeito que eu não gosto, olha, fica atento. Segundo André Luiz, né, geralmente fomos nós que criamos aquele comportamento, aqueles atos naquela pessoa. Então, agora, essa pessoa volta para que eu possa ajudá-la a recuperar aquilo. Então, eu estraguei, agora eu conserto. Isso são informações da espiritualidade. Eu digo para você, eu sempre digo isso, né? Que quando vem uma informação dos espíritos, no caso aí, Emmanuel, Joana, André, Humberto Campos, Leon Denis, enfim, essa turma que a gente está trabalhando aqui, eu não discuto muito não, sabe? Eu aceito, de pronto. Até que, em algum momento, eu veja que está errado, mas eu nunca vi erro, não. Sabe? Eles são muito superiores a nós, sabe por quê? Porque eles estão vivendo a vida no mundo espiritual em colônias superiores ao que nós estamos vivendo aqui. Então, é preciso ouvi-los. Você quer fazer diferente do que eles falam? Pode fazer. Você tem um livre-arbítrio, mas cuidado com as consequências. A Joana de Ângeles diz isso, né? Avalie antes as consequências daquilo que você aceita realizar. Porque tem consequência. Tudo tem consequência, tudo. Então, analise antes, né? Bom, continuando. Um grande artista ou um herói proeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. Então, você pode ter na sua casa um grande artista. Eu tenho isso na minha família. Eu tenho uma artista entre meus filhos, né? uma musicista. Eu não entendo nada de música. Quando ela estava com 7, 8 anos, que ela me pedia para ler uma partitura, eu falava, eu não sei ler isso. Ela falava, como é que você não sabe ler? Isso é tão simples. Para ela era simples, né? Então, é preciso que a gente entenda quem que está nascendo na minha família, né? Para eu não perturbar o caminho daquela pessoa. Então, minha gente, pode nascer na sua família um grande artista. Eu vou dar aqui o exemplo de Mozart, né? Que ele nasceu numa família cujo pai era uma pessoa muito estranha. E ele teve dificuldades com o pai, porque o pai não entendia a genialidade dele. Então, tem hora que a gente não entende isso, ou então faz uma coisa mais triste ainda. Usa o filho ou a filha genial para uma projeção, né? Uma autopropagação. Eu sou pai de fulano. Leva para a televisão, leva para não sei aonde, expondo, né? Às vezes até uma criança. Cuidado com isso. Se o seu filho, sua filha,
tem um dom superior, né? Percebe isso, deixa o rio correr o seu curso. Na hora certa, esse espírito vai se mostrar, vai dizer quem é o que veio fazer. Mas não começa não, porque, no mínimo, esse espírito, essa criança ou esse adolescente pode receber vibrações muito pesadas, de inveja, né? O meu filho não faz isso, ou então você está ganhando dinheiro em cima do seu filho. É muito triste, sabe? Quando uma pessoa se realiza na genialidade de um filho. Realize isso por você. Se o seu filho for genial, sua filha for genial, que eles realizem por eles. Mas você não. Você não é eles. Entendeu? Então, essas pessoas podem nascer numa esfera que não tem nada do que eles fazem. Né? Não são artistas, não são criaturas que vão fazer atos de heroísmo para ajudar a sociedade. Mas são eles, não sou eu. Não sou eu. Uma certa feita, a minha filha solou um concerto e tinha muita gente, era um palco, um auditório muito bonito, um teatro muito bonito, e no final vieram me perguntar como você se sente vendo a sua filha fazer isso. Eu falei, olha, eu sinto normal, é ela, o valor é dela, não é meu. É ela que tem que sentir mais, né? Porque o valor é dela. Eu tenho os meus valores, eu faço outra coisa, mas esse valor é dela. Então, vamos respeitar. Eu sempre pensei assim, não é meu, é do outro, é do espírito que está do meu lado, o meu familiar, mas não é meu. E aí eu vou fazer as minhas coisas, eu vou ser grande naquilo que eu sei fazer, porque aí sim eu estarei me realizando. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Aí sim nasce uma turma de artistas, né? Nasce uma turma de matemáticos, né? De físicos, ou de médicos, de advogados, enfim, nasce aquela turma com aquela tendência. Né? Por quê? Estão aglutinados no mesmo ideal. Eles afinam naquilo. Eles vibram naquela frequência. Né? Por isso que às vezes a gente vê, tem uma pessoa, um pai, né, por exemplo, que ele tem uma profissão que ele quer que o filho siga a profissão dele. E às vezes o filho ou a filha não querem isso. Eles querem outras coisas, mas às vezes eles querem. Então se aglutina, por exemplo, um grupo de profissionais X numa família, um grupo de profissionais Y na outra, porque aquilo que a gente falou, são esses espíritos que nesse pequeno núcleo familiar, que eles pertencem à família espiritual, mas renascem na família carnal, para que eles juntos se ajudem. Você já imaginou, meu amigo, minha amiga, o que será a família do futuro? Quando o planeta estiver no seu processo de regeneração, quanta coisa interessante que vão acontecer nesses núcleos familiares. Eu quero que você entenda a importância do núcleo familiar e que você analise a tua família, como é o núcleo da tua família, antes de dizer que você não gosta do irmão, da irmã, do tio, da tia, do pai, da mãe. Esquece isso. Se você não gosta, é porque algum problema está acontecendo com seus afetos. Então, tem que saber eliminar as sombras dos afetos. O afeto é aquele que dá força para realizarmos. Quero dar um exemplo para você, é um exemplo muito simples. Vamos imaginar que você hoje acordou meio chateado, né? Meio chateada. Às vezes tem coisa para fazer, você não está disposto ou disposta, aí você sai pela rua, né? De repente você encontra uma pessoa que é um grande afeto seu, uma pessoa que você gosta demais da conta. Aí você conversa com aquela pessoa, que de repente você já está animado a fazer aquilo que você tinha que fazer. Ou seja, os afetos nos animam a construir as nossas potencialidades, ou ativar as nossas potencialidades para realizarmos alguma coisa. Então, os afetos estimulam os nossos arquétipos. E para que eu vou ensombrear o afeto? Para quê? Porque se eu estou na rua, se eu acordei mal, encontro com um desafeto, eu fico pior ainda. Isso é bom? Não, não é bom. Então, vejam vocês,
Como é que o afeto potencializa o espírito, né? Potencializa ativando arquétipos que são matrizes de realizações. Viram como é que é importante? Então, vamos criar os afetos. Se na minha casa eu tenho desafeto, eu tenho que tirar isso. Vamos acabar com isso. Essa é a proposta da reencarnação. Por isso, esses espíritos nascem no mesmo caminho, na mesma casa, no mesmo núcleo familiar, para que eles possam retirar essas sombras que ficam em torno dos afetos, ensombreando os afetos. Porque se a gente não fizer isso, isso pode ir avançando, avançando, até chegar a um ódio, né? A uma crueldade, que às vezes a gente vê nas famílias, né? Assassinatos dos próprios membros, que chegou no nível da crueldade. Não trabalhou antes o tempo que tinha para formar o afeto, ou para tirar a sombra do afeto. O afeto não vai acabar nunca. Em algum momento, em alguma situação, ele vai de novo acontecer. Mas que seja agora, né? Porque senão nós não vamos conseguir evoluir rapidinho, não. Jesus não falou, concilie-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele? Então, a tua família é o melhor local para estar com as pessoas, afetos ou desafetos. Os afetos você valoriza, você aumenta, né? Os desafetos você resolve. Por isso que nós estamos aí nesses núcleos familiares de agora. Porque nós estamos nos preparando para grandes famílias do futuro. Mas eu tenho que resolver agora. Se eu não resolvo agora com o meu núcleo familiar, eu não vou poder ter um núcleo familiar elevado lá no futuro. Porque eu não consegui viver bem com esse pessoal, eu levo esses desafetos lá para o futuro. Daí eu encontro com uma outra pessoa lá que faz uma coisa que eu não gosto. Pronto, estou eu usando o meu desafeto, que é passado, que é antigo, que é arcaico em mim, que eu não resolvi. E posso não ser feliz lá no futuro. Por isso que essas pessoas que guardam desafetos não vão ter chance aqui no mundo por hora. Guardemos essas informações, né? É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Ele está falando aqui dessas pessoas que são diferentes, que nascem na nossa família, ou seja, eles são gênios, né? Que elaboraram isso, né? Por longo tempo. Eu tenho que respeitar, sabe, gente? E vamos voltar, né? Eu tenho que respeitar, tenho que admirar e tenho que proteger. Não expor. Como a gente vê muitas vezes acontecendo isso. Claro que tem os que não fazem, mas tem muita gente que expõe, principalmente essas crianças, né? É ainda assim que os escultores e poetas, políticos, médicos, comerciantes, agricultores, quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos. Porque eles ficam próximos, né? Estão realizando... Vou dar um exemplo para você, é o seguinte. Vê, às vezes, na sua família não tem nenhum escultor, mas existe um escultor que você o admira profundamente e que você, às vezes, dá força para ele, ajuda, né? Ou então um poeta, coitado dos poetas, né? A poesia ela sofreu muitas injunções primitivas, vamos dizer assim, no longo do seu curso. Poesia é fantástica. Né? Poesia você diz em poucas palavras, um mundo para você realizar, para você entender. Então, às vezes, a gente tem amizade com essas pessoas que não são do nosso núcleo familiar, mas são da nossa família espiritual, com certeza. Você encontra com eles. Só que eles estão você está no seu núcleo familiar, né? Com o teu brasão de família, digamos assim, né? E ele está no outro núcleo familiar com o brasão da família dele, mas você se dá muito bem, você gosta, você tem um carinho muito grande, um afeto enorme por aquela pessoa. Pode ter certeza que vocês já estiveram juntos, em algum momento aí das encarnações anteriores. E que agora vocês se veem à distância e reforçam o afeto. Sabe? É muito interessante estudar a vida assim, sabe, meus irmãos?
Às vezes eu fico vendo, sabe, pessoas que malbaratam a vida, né? Que a vida não presta, que isso é isso, que isso é aquilo. Nossa, não estou entendendo nada da vida. A vida é um rio caudaloso que vai levando, né, todas aquelas moléculas ali para um encontro maior com um campo maior, que é o mar. Assim também a vida conosco, ela vai nos levando, né, ponto a ponto, espírito a espírito, aglutinando, né, os mais próximos, aqueles que estão mais distantes, mas levando para esse grande momento do encontro com essa espiritualidade superior. Então é preciso parar para refletir sobre isso, para a gente não ficar dando opiniões que a gente não sabe, falando coisas dos nossos interesses pessoais que muitas vezes são mesquinhos, que não estou nem interessado no que vai acontecer com o outro, estou interessado no que vai acontecer comigo. Né? Cada um por si, Deus por todos. Não, todos por todos. É assim que nós temos que pensar. Para a gente valorizar todo esse esforço da espiritualidade em nos ajudar a entender a vida dentro dos seus contextos mais profundos. E a família, sem dúvida, está aí nesses contextos mais profundos da vida. Bom, uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, muitas vezes foram esses que tiveram no passado. Né? Então, se eu reúno muitos músicos numa mesma família, a gente tem mais condições de entender a arte da música. Né? Vejam que interessante. Às vezes não, né? E também é de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos alcoólatras e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que eles comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Do mesmo jeito que reúnem, né, os grandes, os que têm propostas superlativas, também reúne esses com problemas de alcoolismo, né? de roubos, de delinquência ou de doenças, também reúne ali. Então, quando você vê uma família com muito problema entre seus membros, né? O Emmanuel cita aí o alcoólatra, o ladrão, né? Então, quando você vê uma família assim, no fundo, são espíritos, filhos de Deus, que estão tentando se ajustar. Cada um com o seu problema, e essa síntese desses problemas pode levá-los a entender que precisam de uma coisa melhor. Geralmente, ali também nasce um pai ou uma mãe, que são mentores, né, dessas pessoas. Então, tudo tem um recurso. Tudo tem uma posição de ajuste para o melhor, para o bem. Então, nós não estamos aqui perdidos, postos num mundo de perdições. Não. Nós estamos colocados num curso evolutivo onde cada um chegará à sua perfeição. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso precisamos da família. Se não fosse a família, nós estaríamos lá na barbárie. O Kardec perguntou, né? Se acabasse com a família, o que aconteceria? Então, eles disseram uma recrudescência ao tempo da animalidade. Se acabasse com o casamento, por exemplo, né, que faz essa estrutura da família, como é que seria? Seríamos todos polígamos, né? Ou poligâmicos. Nós estaríamos aí com uma confusão muito grande de possuir, né? Não seriam sujeitos possuindo objetos, objetos possuindo sujeitos, e sucessivamente. Então, a família organiza, ela ordena isso. Então, a monogamia é um avanço da sociedade. É um avanço muito grande. Né? E eu tenho que entender assim. Porque se eu não gostar disso, hoje existem casamentos abertos, né, que eles falam, é complicado, porque você vai responder por isso lá no futuro. Vai. Vai chegar uma hora que você vai ficar enojado de você mesmo.
porque você vai entrar em frequências cada vez mais complicadas e cada vez mais baixas. E aí você vai ficar enojado. Por isso que a Jesus fala em Mateus 19, né? Está lá bem escrito isso, que chega um dia que o varão deixa a sua casa, encontra a sua mulher e com eles, e eles se unem e com eles vão montar uma família para abrir seus filhos. Isso é texto do Cristo. Eu vou contra isso. Quem sou eu para ir contra o Cristo? Quem sou eu? Ou a gente aceita o Evangelho como um padrão de vida, ou nós vamos viver aí a revelia. Isso é perigoso. Nada dá certo quando está muito solto, já viram? Nada dá certo. Você vê os pássaros se buscam, os animais se buscam, né? Tudo se busca. As árvores, elas estão juntas porque uma ajuda a outra. As folhas, as flores costumam nascer em galhos, ou então elas nascem próximas. Agora, o homem que chegou à inteligência, à razão, está querendo ficar livre. Livre de quê? Você não fica livre. Nesse campo, não. Porque a liberdade só é possível com responsabilidade. Senão, não é liberdade, é prisão. Eu sou preso à libertinagem, ao vício, né? Às coisas negativas. Então, eu não estou livre, eu estou preso. A liberdade, com responsabilidade, te faz livre. Essa sim. Mas, para isso chegar, temos que atender às normas sociais, às normas que nos façam crescer. Porquanto, muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Então, eles se ajuntam para resolver. Às vezes, nós criamos lá no passado, né, uma estrutura de relacionamento muito, muito estranho, de nenhum respeito, né? E agora nós reunimos, ó, vamos arrumar juntos agora. Eu já sei o que você faz, porque eu vou ser meu espelho, então eu já sei como eu sou, sei como você é. E nós temos a nossa pauta, a evolução. Então agora vamos nos ajustar. Quando o mal é muito grande, né, geralmente ele está pedindo socorro para o bem. Então é isso que acontece. Famílias muito desorganizadas, muito desorientadas, os seus membros acabam chegando à conclusão que não dá para viver daquele jeito. Então, eles buscam acordos. Ninguém vai virar santo de uma hora para outra, mas pelo menos buscam um acordo. Olha aí de novo a família, né? O dia das mães, né? Dia dos pais, dia não sei de quem. Tá? As pessoas se buscam. Ah, mas aquele lá não vai. Deixa ele. Ele vai sentir falta. E quando aquilo doer nele, ele volta. Então, o importante da família é a sua consistência, para que ela atraia sempre os seus membros. Então, tem que ter alguém forte lá. Né? A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então, o que Deus quer? Que a gente cresça, que a gente evolua. E aí vai nos colocando próximos uns dos outros, para que um ajude o outro. Lá no Livro dos Espíritos, a gente já falou, né? Na lei da sociedade, essa necessidade da família estar junto, das pessoas estarem próximas, das famílias se organizarem. Você sabe que essa questão da família, ela começa bem antes, né? Muito atrás do nosso tempo, e geralmente, né, eles colocavam cada família que tinha uma representação de um animal. Então, por exemplo, uma família, a representação era o touro, a outra era o carneiro, a outra era uma ave. Então, cada família tinha a sua representação, que era a síntese da família, né? De acordo com o comportamento do animal. O touro é forte, né? Bravio, a ave é leve, suave, o carneiro é tranquilo, é dócil. Então, eles punham na casa deles a cabeça do animal, que era a representação da família. E daí geraram os brasões familiares. Para dar importância à família, né? A família, essa família aqui, é esse brasão que representa um leão, né? Às vezes, sempre os animais sendo representados.
Então, vejam vocês que interessante, como é que a espiritualidade promoveu isso na cabeça, na consciência do homem, muitas vezes ainda é semi-selvagem, e agora nós queremos derrubar isso a favor de quê? Qual a proposta seguinte? Qual a minha proposta? Ela é melhor? Então, se for, põe em discussão. Então, a família, não ter mais família, não ter mais esse núcleo familiar, isso é importante? Então, me explica lógica, justa e amorosamente. Então, não adianta eu sair falando, né? Eu tenho o ônus da prova. Aquilo que eu proponho, eu tenho que ter o ônus da prova de que aquilo é melhor. Continuando, dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através das pessoas de nossa parentela que nos devolvem por afetivos processos de sofrimento. É aquele negócio, né? Eu fiz mal a você, agora você bem, eu vou ter que te fazer o bem. Então, o teu tóxico significa para mim o seguinte: olha, o que eu fiz com essa pessoa? O que eu posso fazer agora? Então, meu amigo, só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, é a hora de praticar o amor, o entendimento, a tolerância, a benevolência. Esses requisitos tão necessários nas famílias, né? Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, né? Mas também as algemas de constrangimento e aversão nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos. Então, tudo é um reflexo, tudo. Minha família é uma família tranquila, ótimo, eu mereci isso. Eu fiz isso acontecer. Aquele grupo de pessoas fizeram isso acontecer. E, se for o contrário, estão juntos para se arrumar. Então, nada de fugir. Nada de fugir da sua família. Tente entender. Você é adolescente, que muitas vezes quer dar umas fugidinhas de casa, desaparecer, cuidado, porque você pode perder esse núcleo familiar que te acolheu. E numa outra encarnação você ficar aí e entrando em núcleos que não estão afinizados com você, mas que te obrigam a ficar com eles. Vamos pensar seriamente nisso, né? A vida é essa proposta maravilhosa, né? E plasmamos na memória do destino que necessitamos desfazer, né? Quando a gente faz essas coisas erradas, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Ou seja, eu conserto agora o que eu fiz de errado lá no passado. Então, se eu fujo, eu estou fugindo do quê? Da minha proposta de melhoria espiritual. Vejam vocês, que coisa linda que Emmanuel nos traz. Para a gente refletir muito, sabe? Muito mesmo. Por isso escolhemos esse estudo de hoje. Então, nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão na nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, a criança nasce com alguns problemas, né, do passado dela. Os pais imprimem novas possibilidades que vão ficar gravados na criança para quando ela ficar jovem, né, ela vai entender, não, eu tive aquele processo lá anterior, eu trago isso comigo, mas eu tenho a experiência desses anos que eu vivi com os meus pais, com os meus familiares. Então, isso pode ajudar, e com certeza vai ajudar, a resolver o problema dele do passado. Não é assim? Então, por isso que nós temos as crianças muito próximas a nós durante um certo período. Até uns 12 anos, 10, 12 anos, as crianças estão muito próximas dos pais, né? Para que os pais possam imprimir isso que a Emmanuel está dizendo nessas crianças. E daqui a pouco chega a adolescência, né? Ela se liberta da infância e vai
utilizar os recursos dela. Se ela tem o contraponto, se ela é uma pessoa complicada, né? Rebelde, tudo, se ela tem o contraponto de uma infância feliz junto aos pais, junto à família, nossa, você imagina. Agora eu quero te falar, imagine se você nisso. Você vai reencarnar, tem várias situações complicadas para resolver, e você encontra um lar equilibrado, tranquilo, que te recebe com carinho, com afeto, com proteção, com admiração. Né? O que você vai fazer depois? Quando você chega na adolescência, você não vai esquecer nunca o afago do pai, da mãe, do vovô, da vovó, esse carinho que você recebeu. Então, minha gente, é um ajudando o outro. Porque daqui a pouco a gente vai desencarnar e vai voltar a ser criança. E precisamos de ajuda, não é? Os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos modos espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Então, as crianças nascem, nós vamos aí moldando dentro da possibilidade, sem nenhuma agressão, sabe? Sem nenhum grito, dedo em riste, menino, você não faz isso. Isso aí não vai resolver. É com melhor maneira de educar é mostrando a educação, a sua educação, sabe? Então essas crianças vão ficar muito agradecidas a nós e depois esses espíritos maduros vão sempre nos agradecer por aquele momento que estiveram conosco. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhamente perduráveis que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Então já tem espírito que nasce, né, com as suas propostas e tudo, e eles vão nelas. Né? E aí tem outros que nós que vamos trabalhar para que eles possam crescer. Né? E vão ficar gratos a nós até a morte do corpo denso. A gente não vê tanta gente aí, adulto, né? Até velhos, senis mesmo, desencarnando e falando, oh, minha mãe está aqui, vem me buscar. Meu pai vem me buscar. Olha que coisa. Né? É o sentimento dele, é o pedido dele. Às vezes ele está já num processo de desencarne, ele pede inconscientemente ou conscientemente, mãe, me ajuda, pai, me ajuda. Olha como é que ficou impresso nele. Vejam que coisa linda que é esse estudo. Se a gente abrir o coração, a mente para ele, essa proposta, essa opinião de Emmanuel, quanto nos está ajudando? Veja aí você o que está achando disso. É assim que toda criança entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadarmos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. E aqui entra o caso da evangelização, né? A evangelização da criança. Nós devemos trabalhar para isso, não importa se eu sou espírita ou não, mas que eu leve meu filho, minha filha, para a evangelização, para conhecer, para ter contato, né, com a ordem máxima do planeta e com o modelo, né, o guia e modelo da humanidade, que é Jesus. E essa evangelização hoje já se começa no feto. Né? Você já evangeliza desde o feto. Já começa a cantar músicas suaves, já começa a fazer conversas suaves. Existem hoje propostas, não só espíritas, né, mas de muitos pesquisadores dessa área que já estimulam, por exemplo, a mãe, o pai, que estão grávidos, né, a não ver filmes sangrentos, esses filmes com muita ação, né, com muita tensão, com muito suspense, muito terror, porque isso atinge a criança que está lá formando o seu corpo. Música, que tipo de música que eu ouço, isso tudo hoje já está na pauta da evangelização do feto. Evangelização da criança, muito importante, muito necessário. E assim, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, da opinião espírita segundo Emmanuel. Tiramos o Pensamento e Vida, livro Pensamento e Vida, capítulos 12 e 13.
Gostaria que você refletisse bastante, que você buscasse esses conhecimentos também e que você se alinhasse a esses conhecimentos, entendendo que a tua família é muito importante para você, sabe? Você construir esse núcleo, essa coisa bonita, mesmo que são diferentes os espíritos, mesmo que às vezes tenhamos algumas divergências, mas tentem fazer uma síntese mais avançada no campo dos entendimentos, da fraternidade, né? Da moralidade, de tudo isso que compõe a boa, né, presença do espírito no mundo. Passou, gente, passou a fase da infância espiritual. Passou. Agora nós temos que buscar outros caminhos, outras possibilidades. Por isso eu sou espírita. Por isso eu acredito que você também esteja buscando o espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos oriente sempre, né? Que esses momentos de estudos sejam para nós momentos muito interessantes na conjugação dos nossos verbos de ações cada vez superiores. Fiquem com o Senhor Jesus, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.